Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre o período neolítico. Após 250 mil anos de mais um período glacial, o planeta Terra experimentou um período de aquecimento global, que provocou diversas alterações no meio ambiente por volta do ano 10.000 a.C. O derretimento das geleiras, que cobriram grande parte do globo, elevou o nível dos mares, que passaram a ocupar grandes superfícies. O degelo também favoreceu a formação de rios e lagos de água doce. Com o aumento da umidade atmosférica, as chuvas passaram a precipitar-se com maior regularidade. Para o continente africano, esse foi um período de grandes mudanças. O deserto do Saara, até então seco e inóspito, conheceu períodos de chuvas, que reduziram sensivelmente sua área. Novos rios, lagos, lagunas e regatos apareceram. A pesca abundante permitiu que as populações estabelecessem moradias fixas junto aos cursos fluviais e às margens dos lagos. Tal situação favoreceu às comunidades humanas oportunidades de estabelecer outras maneiras de se apropriar da natureza e criar novas organizações sociais. Além de produzir ferramentas, enfeites e amuletos, de dominar o fogo, de criar linguagens, crenças e rituais, de estabelecer vínculos afetivos e até mesmo inventar o amor, os seres humanos desenvolveram o hábito do trabalho, ou seja, o conjunto de atividades voltadas à transformação da natureza. Na verdade, modificava-se o sentido das atividades humanas. Ao lado do esforço complementar e secundário à dinâmica da natureza, representado pela caça, pesca e coleta, passava-se a praticar a agricultura, uma invenção no meio natural com fins produtivos. Mediado por relações sociais e por divisões no interior das comunidades, o trabalho surge como resultado do processo da constituição da humanidade e acabará por se tornar uma característica da própria condição humana. Por meio do trabalho, os seres humanos desenvolveram nessa época, por volta do ano 10.000 a.C., uma série de transformações consideradas revolucionárias por muitos estudiosos. Trata-se do chamado período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Após milênios de acúmulo de conhecimentos e observações, os seres humanos passaram a dominar elementos básicos da agricultura. O aproveitamento de terrenos irrigados pelas cheias dos rios e o armazenamento, ainda precário, de água das chuvas permitiram o desenvolvimento da horticultura, o plantio de tubérculos e cereais, nas mesmas áreas onde eram anteriormente coletados. Ao lado de pequenas hortas e terrenos de cultivo, começou a combinar-se também a criação de animais, desenvolvida igualmente de maneira mais ou menos ocasional, possivelmente pela entrega de filhotes de animais caçados aos cuidados das mulheres e dos filhos do bando. Cães, aves, porcos, renas, camelos, ovelhas, cavalos e bois podem ter sido os primeiros animais a serem domesticados. E isso permitiu o abastecimento mais regular e abundante de carnes, peles e leite. Além da dieta, os animais possibilitaram uma nova força muscular,
como montaria ou tração para transporte e para os trabalhos da terra, ampliando a capacidade produtiva das atividades humanas. O novo tipo de produção favoreceu o aumento populacional, provocado pela relativa fartura e regularidade dos alimentos. A convivência de um número maior de seres humanos, no entanto, foi possibilitada por um longo processo de domesticação dos instintos e da sexualidade. Os grupos humanos pré-agrícolas subdividiam-se sempre que havia o crescimento do bando. A expressão dos seus integrantes oferecia maiores condições para o sustento de grupos através da coleta e da caça, e também evitava a disputa pelas mulheres do bando, provocada pelos machos mais jovens, com relação aos mais velhos. A criação de vínculos de solidariedade mais permanentes ocorreu justamente com a regulamentação das relações sexuais. Proibições de parentes mais próximos, o incesto, e definição do número de casamentos admitidos, a poligamia. Tais transformações revelam a passagem do casamento natural e selvagem para a união social e cultural, ou seja, a fecundação realizada durante o período do cio das fêmeas, que podiam e deviam ser copuladas por vários machos, para a constituição de regras e restrições para as práticas sexuais. No lugar das disputas violentas pelas fêmeas dos bandos e da expulsão dos filhos machos crescidos, as regulamentações estabeleciam proibições, rituais, privilégios e subordinações, contribuindo para a ordenação da convivência e para o fortalecimento dos laços familiares. No lugar da competição entre os machos, estabeleciam-se formas de cooperação e afirmação da autoridade masculina como tendência geral. No lugar das unidades familiares fechadas e isoladas, foram criadas vínculos e alianças entre grupos diversos através da circulação das mulheres. Nesse novo contexto, intensificaram as diferenças entre os papéis desempenhados por homens e mulheres. Até então, os homens encarregavam-se da caça e da fabricação das ferramentas, e as mulheres da coleta e do cuidado dos filhos. Essa tendência foi incrementada com o estabelecimento da autoridade masculina e com o desenvolvimento da agricultura. A concentração dos conhecimentos teóricos e práticos relativos à caça e à violência armada contribuiu também para o exercício de uma primeira forma de dominação, o controle sobre as mulheres. Mas a construção social das relações de parentesco e das alianças masculinas que definiu o lugar das mulheres. A partir de então, passaram a ser objetos de troca e instrumentos da política e do poder simbólico dos homens. É por isso que, como tendência geral, ao mesmo tempo que se ampliava a divisão do trabalho, se construía a valorização das atividades masculinas em relação às femininas. A derrubada de árvores, a preparação da terra, o cuidado dos animais e a proteção do grupo cabiam aos homens. Tais práticas eram vistas no período neolítico como as mais importantes. Por seu lado, as mulheres semeavam, colhiam, preparavam os alimentos, fiavam, teciam, fabricavam utensílios de cerâmica e, principalmente, cuidavam dos filhos, atividades consideradas necessárias, mas não tão decisivas quanto aquelas desempenhadas pelos homens. Nessas comunidades primitivas, compostas já de várias famílias, a propriedade da terra era coletiva. Não havia ainda classes sociais, nem diferenças econômicas entre seus membros. As relações eram igualitárias. A produção de bens não era destinada à troca, e sim à subsistência de seus integrantes. A propriedade individual limitava-se aos bens de uso pessoal. O produto do esforço coletivo era dividido entre todos os integrantes desse grupo. As diferenças entre os membros da comunidade baseavam-se na capacidade militar, nas funções religiosas, na sabedoria ou no conhecimento, ou então nos papéis definidos pela divisão sexual do trabalho.
Os pequenos agrupamentos haviam se transformado em aldeamentos permanentes. A vida sedentária favoreceu o aperfeiçoamento da construção de moradias mais sólidas, capazes de acomodar famílias cada vez mais numerosas. Eram construídas geralmente de barro misturado com palha, modelado em forma de madeira e seco ao sol. Em geral, a área plantada ficava bem próxima ao aldeamento, facilitando a locomoção das mulheres e das crianças, que também eram recrutadas para os trabalhos agrícolas. A ampliação da produção favoreceu ainda mais a tendência de crescimento demográfico. As subdivisões das aldeias ocorriam quando a extensão de terras cultiváveis ou a forma de organização da produção não era capaz de satisfazer o crescimento populacional do grupo. Geralmente, os homens mais jovens se retiravam com suas mulheres para criar uma nova aldeia, nas quais estavam livres da autoridade e do controle dos mais velhos. Tal processo de subdivisões e deslocamentos favoreceu a ampliação e a difusão da agricultura e do pastoreio para as mais diversas regiões, para onde eram levadas as técnicas e os conhecimentos necessários para o desenvolvimento dessas atividades. Nos mais diversos tipos de povoamento surgidos desse processo de difusão, a unidade básica da produção era a família. A aldeia tornava-se uma espécie de associação permanente de famílias e vizinhos, áreas de cultivo e criação, casas, fornos, silos, celeiros e oficinas. A concentração de produtos e técnicas nas aldeias, por sua vez, favoreceu o aperfeiçoamento e fabricação de ferramentas e utensílios. Os machados deram lugar a enxadas e foices que permitiam, além da derrubada das árvores e do preparo da terra para o plantio, o corte e a transformação da madeira, o que viria a desenvolver uma marcenaria rudimentar. O armazenamento de grãos foi aperfeiçoada pelo aparecimento de silos e depósitos, possíveis graças ao desenvolvimento da marcenaria e das edificações. Por outro lado, o cozimento dos cereais requeria utensílios resistentes ao calor e à água. O período da Revolução Agrícola é também a época da proliferação dos vasos, jarros, potes e tinas de cerâmicas. As comunidades do Neolítico também aprenderam a converter as fibras naturais em fios e estes em tecidos. Mais leves que as roupas feitas com peles de animais, as vestimentas de lã, linho e algodão eram mais apropriadas para o trabalho na lavoura. A tecelagem envolve um conjunto complexo de conhecimentos, desde a seleção das matérias-primas adequadas até a invenção dos teares, conhecimentos que, como tantos outros, estiveram relacionados com a Revolução Agrícola, iniciadas por volta do ano 10.000 a.C. Assim, as aldeias tendiam para a autossuficiência, pois a comunidade produzia o alimento de que necessitava. Utilizava matérias-primas disponíveis nas vizinhanças, seus membros fabricavam ferramentas e utensílios necessários à realização das diferentes tarefas, o que não excluía o intercâmbio com outros grupos. Ao levar seus rebanhos para os pastos, os pastores de uma aldeia podiam se encontrar com os de outra. Desses intercâmbios começou a surgir uma forma rudimentar de comércio. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.